Esta semana nós vamos ter um julgamento muito importante no Supremo Tribunal Federal. É o chamado marco temporal das demarcações das terras indígenas. E esse julgamento dessa semana mostra o quanto nós estamos perdendo a segurança jurídica no Brasil. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal ele veio aqui resolver um conflito de Roraima entre os produtores de arroz e os indígenas. E a decisão favorável aos indígenas foi porque isso criou uma jurisprudência que naquela época os indígenas, em 5 de outubro de 1988, eles estavam ocupando a área, então ela seria uma área indígena. Isso acabou criando uma jurisprudência, essa decisão foi tomada em 2009, mas agora, 11 anos depois, um único ministro, o ministro Edson Fachin, ele deu uma decisão derrubando toda essa jurisprudência e criando essa tremenda insegurança. Por isso, nessa semana, novamente o Supremo vai se reunir para julgar aquilo que eles julgaram há 11 anos, para ver se aquilo foi certo ou se foi errado. E a ironia que isso começou aqui de Roraima, um estado que já tem praticamente 50% da sua área como reservas indígenas. Só para você ter uma noção, a agricultura que bate recordes, gera o superávit comercial, ela usa entre 65 e 70 milhões de hectares. As reservas indígenas do Brasil hoje já somam 116 milhões, quase o dobro do que a agricultura utiliza. Mas o grande problema é o erro desse tipo de decisão. A reserva Raposa, Serra do Sol, onde começou isso, tinha naquela época em torno de 40 mil hectares que produziam arroz. Se você pegar o rio Cotingo, o potencial daquela área subia para 100 mil hectares. E se você pegar a produtividade média dessas áreas, que são áreas irrigadas com canais que tinham toda essa infraestrutura, com uma produtividade média de 160 sacas por hectare, você vai ter um volume de produção. E se você dividir esse volume de produção pelo consumo médio, 36, 37 quilos per capita no Brasil, isso daria para alimentar mais do que 12 milhões de brasileiros. E se você vai levar em conta que áreas como essa aqui de Roraima, você pode fazer 2 safras por ano, você poderia alimentar em torno de 25 milhões de brasileiros por ano com arroz. Isso é como se você alimentasse toda a população da Austrália por ano através da cultura do arroz. Então, a grande questão, além da insegurança jurídica, é porque nós temos esse tipo de decisão no Brasil, num mundo que precisa de comida, onde o preço do arroz tem subido muito nos últimos tempos, onde nós precisamos gerar mais empregos no Brasil, onde os macuxis, os índios que vivem lá, poderiam exercer a sua liberdade econômica, mas, no entanto, muito mais por uma razão, até eu diria, ideológica, essas decisões erradas, elas são tomadas. Por isso, me permita dizer que a razão do atraso econômico do Brasil, ela não é uma obra do acaso, mas ele é fruto de decisões erradas, equivocadas, como essa do Supremo Tribunal Federal. Toda vez que o STF toma uma decisão errada como essa, você pode ter certeza, eu, você, o nosso Brasil, nós ficamos mais pobres.